Uma mudança de carreira sem dor. Sinto-se a frustro. Não, não é possível. Todo processo de mudança, todo processo de transformação envolve uma série de dores. Porque a transformação você está indo de um momento para um outro conhecido, dominado, vamos dizer assim, para um outro que você não tem domínio ou controle. Então é natural, você vai sentir medo, você vai sentir que muita coisa está em risco, você vai ficar preocupada, talvez com o julgamento do outro, se vai conseguir. Então tem muita dor envolvida. Mas eu digo que é uma dor que traz também junto, ao final, a recompensa de ter conseguido. Então, dor vai existir. O sofrimento em passar por esse processo é que é opcional. O número de transformações na minha trajetória profissional, eu diria que eu não saberia nem contar. Mas eu gosto de pontuar 3 momentos onde eu deliberadamente vivi processos de transformação. Comecei a estagiar numa empresa que eu diria que foi a grande que promoveu essa grande transformação, essa primeira grande transformação. Numa empresa onde eu aprendi que você não era de uma determinada área, né? Eu não sou isso ou aquilo, eu não sou um cargo ou uma posição. Uma empresa que me ensinou desde cedo que você estava num cargo ou posição. E ali reforçou a minha crença de que eu poderia ser o que eu quisesse. O que era fundamental era eu ter coragem de dizer o que eu gostaria de ser. E essa é a primeira grande transformação que eu atribuo na minha carreira. Foi o momento em que, aos meus 23 anos, eu defini que eu gostaria de alcançar uma posição de direção executiva de recursos humanos. E por que a posição? Quer dizer, o que é importante? O título seria o importante? Não. O título representava algo que para mim era muito valioso. Eu entendi naquela empresa que você ser uma diretora, né, você fazer parte de uma diretoria de uma empresa, significava influenciar a forma como aquelas relações de trabalho eram gerenciadas, construídas ou nutridas. Eu falei, então se isso é o que faz um diretor, eu quero ser diretora de recursos humanos. Então nesse momento foi a grande transformação de eu perceber que eu podia e bastava eu desejar e me esforçar muito para conseguir chegar lá. Foi nesse primeiro processo de transformação que ele foi marcado pelo que eu diria assim, a construção do meu primeiro plano de carreira. Eu chamo de plano de carreira, mas não é nenhuma metodologia, não. Simplesmente eu peguei uma folha de papel em branco, fiz colunas com intervalos de idade que iam de 5 em 5 anos e dividi em 3 grandes blocos. O que eu gostaria de conquistar então naqueles períodos, né, de 5 anos, na vida profissional, em termos de estudo, conhecimento e na minha vida pessoal. E eu fui preenchendo, né, aquela matriz que eu criei e de forma que a diretoria de recursos humanos, então, naquele momento, eu defini que seria aos 35 anos. Então, esse primeiro processo de transformação, ele é marcado muito mais por uma conscientização do que por uma conquista em si, de uma posição, um status, um cargo ou uma condição. A minha primeira transformação profissional me revelou que eu podia ser aquilo que eu definisse. Eu tinha condições, capacidade e juntando com esforço e determinação, que são valores muito fortes na minha família, eu poderia sim ser o que mais eu quisesse. A segunda transformação profissional que eu gosto de pontuar, né, de dar ênfase, dentre todas as que eu vivi, está relacionado ao alcançar a posição de direção de recursos humanos, que lá atrás, aos 20 e poucos anos, eu defini como um objetivo. Ele aconteceu. Não aconteceu aos 35 anos de idade, uma pena. Aconteceu aos 36.
Eu me tornei diretora executiva de recursos humanos de uma grande multinacional francesa, no L'Oréal Brasil. E consegui, então, alcancei a meta em si que eu tinha desenhado. Mas mais importante do que a conquista em si, desse título e de tudo que para mim esse título representava, foi esse processo. Né? Tudo que eu vivi entre aquela idade lá atrás, de 20 e poucos anos, quando eu tracei esse objetivo, que tinha significado para mim, e o momento que eu consegui. Lógico que eu não controlei tudo que aconteceu, o fato de eu ter traçado o objetivo não significa que todos os anos, entre uma data e outra, foram da forma como eu gostaria, ou desejava, ou imaginava, ou queria. Óbvio, eu não tenho esse controle, ninguém tem o controle sobre isso. Mas essa transformação ela é marcada pela forma como eu reagi diante de todas as coisas que aconteceram. As coisas positivas, ou seja, que me levavam mais perto do objetivo, o como eu soube aproveitá-las e levá-las a um patamar ainda maior. Aquelas coisas que aconteceram no meio do caminho e que me atrapalhavam, né, me deixavam num estado que era mais longe do objetivo, o aprendizado foi como eu reagi a elas. Eu fui demitida no meio desse processo, eu tive todas os momentos de estar trabalhando com coisas que eu não estava gostando tanto. Eu tive questões pessoais no meio, questões de saúde, como qualquer pessoa. O grande aprendizado independente das coisas do contexto, do ambiente, eu sabia o que eu queria. E tinha comigo uma determinação muito grande de como eu transformaria as coisas boas em melhores ainda e aquelas não tão boas em uma alavanca para melhorar. Foi isso que marcou a chegada da minha posição da diretoria de recursos humanos que eu tanto desejei. A terceira transformação que eu gosto de dar ênfase, né, de pontuar e tenho orgulho de contar, está relacionada a uma mudança. E essa, então, até antes de explicar qual ela tem um valor ainda maior porque mostra que você planejar algo, você ousar definir um objetivo, não significa que você não possa mudar. E esse é o grande valor dessa terceira transformação para mim. Eu tinha definido lá naquele meu plano de carreira que eu seria diretora aos 35, fui aos 36, e lá naquele plano eu tinha definido que aos 45 anos de idade eu sairia do mundo corporativo para me dedicar ao mundo acadêmico. Pois com 40 anos de idade, eu resolvi mudar. Eu comecei a me envolver com o empreendedorismo. Eu sou mentora de empreendedores Endeavor desde 2009 e nesse ano que eu comecei a fazer esse trabalho de fazer mentoria para empreendedores, um trabalho voluntário, em adição ao meu trabalho como executivo, à medida que eu comecei a conviver com empreendedores, com pessoas que fortemente falavam de um propósito, de mudar o mundo por meio de uma ideia, aquilo deu um nó na minha cabeça. E de repente todo aquele meu objetivo de influenciar uma organização, na construção de uma cultura, de um ambiente de trabalho que o cargo de diretoria permitia, passou a não ser mais o que me dava satisfação. Eu posso influenciar de uma forma ainda mais impactante, que vai além de um muro corporativo, além de um endereço corporativo. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava desfrutando, enfim, daquela conquista e feliz com o que estava fazendo, com os problemas naturais, né? Não quer dizer que tudo era perfeito de forma alguma, mas eu sabia ser executiva, né? Eu tinha sido talhada para ser executiva desde jovem. E naquele momento em que eu estava vivendo aquilo, desfrutando aquilo, vem essa informação externa, o ambiente me apresenta uma oportunidade, uma alternativa que eu não conhecia antes. E eu gostei dessa alternativa. E foi aí que eu comecei a perceber que era hora de transformar de novo. Um incômodo muito grande, porque eu estava pensando em deixar algo que eu sabia e dominava para fazer o quê?
o que era ser empreendedora para alguém como eu, era filha de militar e de uma dona de casa. Eu não tinha essa referência de cultura empreendedora. No ano de 2009, ainda não era, né? Hoje no Brasil se fala muito de empreendedorismo, né? Os jovens na universidade, né, a grande maioria, querem empreender. Mas em 2009 não era essa a realidade. E o que eu faço então? Não ser mais executiva, eu vou ser o quê? E foi então todo esse processo, né, essa terceira transformação, ela está relacionada a isso. Como eu lidei primeiro comigo, com ter coragem de dizer para mim mesma que aquilo que eu quis e foi genuíno e alcancei, talvez não fizesse o mesmo sentido. A coragem de dizer isso para os outros. Você fazer uma mudança como essa, uma transformação como essa, primeiro de tudo você tem que saber que vai enfrentar, além do julgamento do seu próprio, que é difícil, é pesado, o ego, mas é mais fácil ainda de lidar. Lidar com o julgamento ou com a preocupação dos outros é muito mais difícil. E lidar com a preocupação daqueles que te adoram, que te amam, é mais difícil ainda. Porque as primeiras pessoas que eu esperei que fossem me dar apoio foram exatamente as pessoas que foram as primeiras a dizer não faça isso. Família, amigos. E eles não queriam me ver feliz? Lógico que não era isso. Mas era uma preocupação comigo. Como é que eu ia deixar aquilo que eles sabiam que eu tanto sonhei para me aventurar num caminho que eu não sabia nada, né? Eu não era uma empreendedora. Não tinha esse DNA no meu sangue, né? no meu corpo, não tinha isso correndo no meu sangue. Então foi a primeira fui eu mesma e a segunda foi enfrentar mesmo a família e amigos. E se você não tem isso muito fortemente, você não sabe o que está te movendo, eu diria que é o primeiro momento onde você corre o risco de abandonar. Porque, poxa, eles querem meu bem, eles me conhecem, eles devem estar certos, né? Não, eles estão errados, eu vou fazer isso. E as pessoas diziam, você é louca, deixar o emprego dos sonhos, você não pode fazer isso, você vai empreender, vai fazer o quê? Vai vender o quê? E foi essa transformação foi muito rica para mim, porque eu sabia que eu podia. Eu já tinha vivido isso outras vezes, eu tenho isso como crença. Eu sou protagonista da minha trajetória. Se eu quero, eu vou conseguir. Não quer dizer que eu não vá sofrer, não quer dizer que eu não vá ter problemas, não quer dizer que eu vá ter dúvidas, não quer dizer que eu não vá errar, mas eu vou conseguir. E se eu decidir que eu vou empreender, eu vou conseguir. E eu passei alguns meses com isso, o que eu vou fazer, o que eu vou empreender, buscando uma ideia de negócio. E fiz coaching, fiz terapia, contei com a ajuda de mentores, até que o estalo veio. Puxa, empreender tem que ser por meio de uma ideia de negócio escalável e um produto físico? Não, eu vou empreender com aquilo que eu sei, com aquilo que eu acredito. Eu tinha mais de 20 anos de experiência ajudando pessoas nos seus processos, e organizações nos seus processos de transformação. Então, com o que eu vou empreender? Com isso, transformando esse meu conhecimento em soluções para apoiar mais empresas, outros empreendedores, outras pessoas, indivíduos, estudantes, né? Qualquer pessoa que se relacione com o mundo do trabalho, eu vou ajudar por meio das minhas soluções, combinando a minha experiência, o meu conhecimento, as minhas crenças e valores, eu vou ajudar a promoverem as suas transformações. E assim nasce uma consultoria, né, que é Argumentar, e existe há 8 anos, e nasce também o blog Salada Corporativa, que hoje se torna um canal, e ele nasceu como um blog, onde eu comecei a contar essa transformação. Ela foi muito significativa e eu preciso contar isso. E eu comecei a contar o meu dia a dia, meus últimos dias como executivo. E cada dia eu escrevia, hoje eu estou me sentindo assim, eu acho que eu estou arrependida, e isso, no outro dia, eu parecia incoerente, inclusive eu pedia desculpa aos meus leitores, desculpa se eu pareço incoerente, mas faz parte. Hoje eu acho que eu tomei a decisão errada, e era essa gangorra. Então nasce o blog para poder falar sobre isso. E eu recebi muito apoio de pessoas que também viveram ou desejavam viver situações como essa que eu promovi.
E essa foi então a terceira transformação. Ela marca a minha decisão de deixar um cargo executivo, que eu muito desejei, numa grande empresa, muito desejada, para empreender. E as três transformações têm em comum que, óbvio que tem algum momento em que você vira a chave, troca um título de cargo ou de status, mas esse não é o mais importante. As três transformações têm em comum que elas me mostraram, reforçaram a minha crença, que era desde quando eu era criança eu acreditava nisso, e elas reforçaram que com propósito, coragem, determinação, eu podia tudo o que eu quisesse. E assim fiz. Não quer dizer que eu fiz tudo da melhor forma, talvez não tenha feito, talvez tivesse outras formas, eu cometi erros, mas isso é lindo, isso é o bonito dessa história toda. O que eu nunca deixei de acreditar é de que eu poderia, e sigo acreditando, eu posso. O que eu defini, eu posso.